Olá, crianças! Vamos chegando aqui na nossa aulinha de português, a última da semana. E aqui eu apresento para vocês uma turma analisando os substantivos coletivos. E para você, o que é substantivo coletivo? Coletivo. É uma palavrinha que lembra muito de coleção. Mas quando a gente está fazendo uma coleção de figurinhas, por exemplo, a gente pega várias coleções. Será que tem a ver? Então vamos lá. Substantivo coletivo. Vamos ver o que esta turma está analisando. Vamos analisar também, turma. Olha só, antes de ir na definição de substantivo coletivo, quero que você analise o seguinte. Lá na fábula da cigarra e a formiga, ela foi reescrita em poema. As fábulas podem ser reescritas em poema. Então, nessa fábula, a cigarra pede ajuda a uma formiga. Então, a gente lê assim, a cigarra sentiu frio e procurou ajuda à formiga. Então, ela pede ajuda a uma formiga. Agora, você já imaginou se a cigarra tivesse pedido ajuda a muitas formigas? Como que ficaria o poema, o verso do poema? Vamos ver? Olha só. Quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio. Procurou pelo formigueiro e ajuda lhe pediu. Então, olha só, formigueiro. Formigueiro é quando junta muitas formigas juntas. Isso é o coletivo de formigas. Muitos indivíduos da mesma espécie estão juntos. E isso é definição de coletivo. Então, agora, a gente vai ter que acostumar a utilizar esses coletivos, ou seja, substantivos coletivos. Vamos lá. E abelha? Se eu tenho muitas abelhas juntas, eu tenho uma colmeia de abelhas. Mas eu tenho agora muitos peixes juntos. Um peixe, muitos peixes juntos, vira um cardume. Um cardume. Então, às vezes, o coletivo, a palavra que define o coletivo, ela é muito diferente da palavra do indivíduo sozinho. Então, a gente tem que se acostumar com essas palavras. Então, vamos aí enriquecer o nosso vocabulário. Lembra? O coletivo de abelha é colmeia. O coletivo de formiga, formigueiro. Agora, o coletivo de peixe, cardumes. Vamos ver mais. Nossa, eu tenho aqui vários músicos juntos. Que legal! Esses vários músicos juntos é o que a gente chama de banda. Quando tem uma banda, é porque nós temos vários músicos juntos. Aqui, por acaso, eles fazem funções diferentes, né? Guitarra, cada um com instrumentos diferentes, bateria, mas a gente pode ter músicos com a mesma função e aí eu tenho uma banda, não é? Nossa, gente, as imagens que a gente viu no último final de semana, quando a gente via imagem de praia, tinha uma multidão de pessoas. Olha só, o que é multidão? Coletivo de pessoas. Uma multidão de pessoas. Sabia que era o coletivo? Substantivo coletivo? Então, vamos lá. Definição agora que você já sabe o que é. Vamos organizar essa definição. Usamos os substantivos coletivos para nomear, ou seja, dar nome a seres da mesma espécie, de um grupo ou de uma coleção. Olha aí a palavrinha coleção aparecendo de novo. Coletivo, então, são vários indivíduos, a gente dar nome a vários indivíduos ou seres ou objetos, né, vários indivíduos ou seres da mesma espécie, ou vários objetos em comum. Então, vamos lá. Alguns aqui. Gente, eu quero que você leia todos. Não vou ler, vai ficar cansativo, né? Eu vou ler alguns, mas não vou ler todos. Vou sortear aqui. E aí eu quero que você leia todos e leia
com as definições e peça a um adulto que fale assim, uma brincadeira, ver quantos pontos você acertou. Olha só, conjunto de navios e de ônibus, frota. Ou então a pessoa fala frota, aí você vai, conjunto de navios ou conjunto de ônibus. Vamos lá, nuvem, conjunto de gafanhotos ou de mosquitos. Plateia, conjunto de espectadores. Você já fez parte da plateia? Porque você era ali um dos espectadores. Turma, comecei a aula falando de turma, porque turma é o conjunto de estudantes ou de amigos. Vamos juntar a turma para comemorar? Ótimo, vamos juntar os nossos amigos para comemorar. Alcateia, conjunto de lobos. Alcateia. Gente, vamos ver se tem aqui. Matilha, conjunto de cães. Entra para dentro, fecha o portão porque tá vindo uma matilha ali. Tá vindo um conjunto de cães. E, gente, vamos lá na biblioteca? Conjunto de livros. Nossa, que lindo! Vi um bando de pássaros, ciganos ou de malfeitores. Aí não é bonito não, né? Mas o bando de pássaros é muito lindo. Mas de malfeitor, de cigano, muito lindo. Mas de malfeitores não é não. Gente, pesquisem aí, olha, fazendo propaganda do Hawais. Pesquise aí no seu dicionário. O que tem mesmo dentro do dicionário, tia? Um monte de palavras. Então, conjunto de palavras. Dicionário é o coletivo, substantivo coletivo de palavras. Gente, que lindo! Eu estava passeando pelo campo e vi uma boiada. Olha só, conjunto de bois. E à noite, quando a gente olha para o céu e vê uma constelação, conjunto de estrelas. Enxame, conjunto de abelhas. Ué, mas abelha quer dizer, não era conjunto de abelhas, não era colmeia? Então, colmeia é quando as abelhas estão lá, né, juntas ali no local apropriado delas, onde elas produzem o mel, se reproduzem. Quando está muito grande a quantidade de indivíduos, essas abelhas, as abelhas saem desse local à procura de construir uma nova colmeia, ou seja, se reunir em um outro local. Quando elas saem voando, aí a gente diz que é um bando de abelhas. Quer dizer, um enxame de abelhas. E aí a gente tem que ter cuidado, que elas estão meio agitadas, então é perigoso o enxame de abelha entrar em casa e aí pode querer picar, né? A gente para se defender. Então, treine isso daí um pouquinho. E depois de ter treinado, vamos na página 58 e ligar esses substantivos coletivos, né? Aqui eu tenho um conjunto de cachorros, o que é? Um conjunto de abelhas fora da colmeia, estão ali ajeitadinhas. E aqui eu tenho um conjunto de gafanhotos. Gente, que legal, a Leloca apareceu novamente. Olha só, vamos lá ler a tirinha da Leloca. Lembra que tirinhas são textos humorados. Eu quero que você descubra e saiba contar por que você vai achar graça. Não, mas o que tem de engraçado nessa tirinha? Olha só, a maior nuvem, tá lá na TV, aqui ó, na TV está falando, o repórter falando, a maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje na zona oeste da cidade. Aí a Leloca ouviu. Mamãe, socorro, preciso me esconder, os gafanhotos vão me comer. A mãe responde, que isso, Leloca? Gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas. A Leloca é uma cobra, né? Vocês já descobriram isso. Então, não come cobra, por que ela está com medo? A Leloca responde,
Mas a senhora não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? E aí, o que você achou engraçado em tudo isso? Já identificou quem aí é substantivo próprio, substantivo coletivo? Tem tudo isso aí. Então, vamos lá. Identifique na tirinha um substantivo coletivo. Tem lá na tirinha. Faça a leitura e identifique. Identifique o substantivo comum referente ao item A. Então, se é o substantivo coletivo, ele dá nome a um ser. Esse ser é um substantivo comum. Então, vamos lá, identifique aí. E identifique substantivo próprio na tirinha. Também tem substantivo próprio aí. Agora, na atividade 3, releia a tirinha anterior e assinale a alternativa correta. A palavra século corresponde a um coletivo de quantos anos, gente? Um século. Se eu falo assim, daqui um século, quantos anos se passarão? Então, acho que você já sabe da resposta. Mas século se refere a 100 anos. A cada 100 anos a gente muda de século. Quando a gente fala assim, você é do século passado, aí significa que a pessoa velha. Mas, gente, agora nós estamos no início do século, então isso não vale para sempre, não. Vale quando estiver lá no final do século, a gente fala, fulano é do século passado, fulano é muito antigo, então, ou está desatualizado, está do século passado. Mas a gente usa isso para dizer que a pessoa está desatualizada. Só que o século passado, né, só tem 20 anos. Vamos lá. Relacione as colunas de acordo com o substantivo coletivo correspondente. Se muitas abelhas voam, se muitos navios carregam, lembra navio o que é? Se visita um conjunto de ilhas, eu estou visitando um. Se muitos bois pastam, uma está pastando. Então, vamos lá. Ou se alimenta. Gente, terminando, faça aí essas atividades 5 e 6, que vocês vão encontrar substantivos coletivos e agora vão formar frase com esses substantivos coletivos. Não forma frase muito direitinha, não, forma, mas bem que pode formar 2 frases aí. Vou diminuir a atividade de vocês. 2 frases, estou contente. Mas se for frase, ou, por exemplo, tem lá na palavra álbum, eu tenho álbum de fotografia. Não, gente. O álbum, vamos uma frase mais completa, mais detalhada. Isso era lá quando você estava sendo alfabetizado. Você não é mais criança de alfabetização. Aí pode formar 2 frases só. Mas umas frases mais longas. Com mais informações. No exercício 61, também você vai identificar os substantivos coletivos em destaque. Muitos peixes, os bois, muitos lobos. E vão escrever nesse quadrado. E vamos lá para o próximo tópico. Gente, por que eu inseri? Tia, vai ficar longo demais. Não vai não. As 2 aulas são muito pequenas. Então, agora a gente vai para a página 71, porque a anterior é a aula da tia Luana, produção textual. Então, as pontuações, a gente volta, né? Estamos voltando, acho que é a 3ª vez, se eu não me engano, que voltamos em pontuações. É muito necessário essa volta, porque vocês ainda têm pessoas que ainda estão utilizando pontuações erradas. E pontuação é treino, às vezes a gente tem dúvida. Então, é muito bom a gente sempre rever pontuação, até quando você deixar de ser estudante. É bom a gente rever sempre pontuações.
Então, nós vimos aí ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto final, travessão. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esses 3 pontinhos que são chamados de reticências, que a gente gosta tanto de usar. Eu amo usar reticências. Gente, eu sou meio esquecida, então às vezes me faltam palavras e aí eu coloco reticências. Eu falo a frase, explico, mas faltou aquela palavrinha para fechar, ou para concluir, ou esqueço. Então eu coloco uma reticência, mas eu espero que no texto você já saiba o que é, porque eu já tenha dado essa ideia do que seja e você possa concluir. Então vamos lá. Reticências ou 3 pontinhos, eles podem estar no início da frase, no início, no meio ou no final de um texto. Sempre essa reticência, então ele pode aparecer início, meio ou final. Ele indica interrupção, os 3 pontos indicam interrupção da frase, ou assim, eu estou falando e de repente eu vou interromper a frase, ou ela vinha antes, né? Era uma frase mais longa e eu peguei somente um pedacinho. Então, quando eu faço a atividade de vocês e que eu coloco reticências, é porque não está no início. No início ali do ponto que eu comecei, tem algo anterior. Então, eu coloco reticências, né, 3 pontinhos, e começo a falar. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou reescrever essa frase, mas eu quero chamar a atenção aqui, ó, no meio. Aí eu venho aqui, reticências. No meio ou no final. Então, quer dizer que antes, na mensagem original, antes tinha algo mais escrito. Olha só, hesitação. Quando alguém esquece ou lhe falta uma palavra, ele para ali, parou, mas a frase continua, então reticências. Ou quando eu espero que o leitor complete a ideia ou o meu pensamento. Eu vou falando, mas eu quero que você complete, então eu finalizo com 3 pontos. Significa que minha frase não acabou, a minha ideia não acabou e eu quero que você complete. Vamos lá nessa frase. Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão, produzi várias canções. Olha só, reticências. Então, o que a cigarra produziu no verão? Ela ficou ali, quer dizer, não tive tempo. No verão eu produzi várias canções. Quer dizer, eu estava produzindo as canções e por isso ela não teve tempo de armazenar os alimentos. É isso que ela quis dizer. Ó, não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão, produzi várias canções. Ela quis dizer que ela estava trabalhando, faltou-lhe o tempo para quê? Para armazenar os alimentos. A gente espera que quando você coloca essas reticências lá no final, essa frase possa ser completada pelo leitor. Então, não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão, produzi várias canções. E aí, complete o raciocínio da cigarra. Ela está justificando. Enquanto eu estava produzindo, por isso não tive tempo de armazenar os alimentos. Então, vamos lá para as atividades, na página 72. Olha só, observe essa figura. Aqui tem a cigarra, coitada, triste ali, com frio, toda encolhida, tremendo. E ela diz, elas não gostaram das minhas canções. Qual a pontuação que vem aqui? É para você pintar o desenho, aproveite um pouquinho, relaxe, e aí faça então. Coloque a pontuação adequada. Elas não gostaram das minhas canções. Quer dizer, poxa, elas estavam trabalhando, agora eu estava produzindo canções. As canções não eram para mim, as canções eram para elas, para as formigas. E será que elas não vão poder me ajudar agora com alimento? Eu estava trabalhando, não é? Então, querem continuar.
Coloque a pontuação correta na frase do balão, na fala da cigarra, escolhendo um desses sinais. Vamos lá. A frase da cigarra apresenta um sentimento de alegria, de tristeza, felicidade ou de arrependimento? A cigarra está o quê? Arrependida? Ela não está arrependida, ela gostou das canções. Ela só está ali triste porque ela está achando que ninguém gostou das canções que ela produziu durante o verão. Gente, faça isso. Observe essas imagens e formule, escreva uma frase indicando o sinal. Então, escreva uma frase e coloque o sinal que está aqui, ó. A menina está fazendo atividade, escreva uma frase colocando o sinal. Aqui tem o garoto, ele está espirrando, coloca uma reticências, mas você use a sua imaginação. Vamos lá no exercício 3. Leia as frases a seguir e complete as ideias que ficaram incompletas pelo uso das reticências. Então, quando a gente coloca reticências no final, a gente espera que você possa completar a ideia. Então, vamos lá. Amanhã irei ao cinema, a não ser que chova, qualquer outra coisa. A não ser que chova, amanhã eu irei ao cinema, a não ser que eu receba visita, e aí uma série de outras coisas. Ou a não ser que você me convide para ir ao parque, enfim, nem parque, nem cinema. A brincadeira estava boa, mas Júlia ficou cansada e papai ia me levar ao clube, mas o que aconteceu? Agora, vamos treinar? Na página 75, faça você essas atividades, reescrevendo as frases e substituindo os sinais de pontuação adequados, considerando a história da cigarra e da formiga. Então, coloque os sinais de pontuação adequados, mas reescreva a frase. E faça também o exercício 6. E pronto. Não vou ler o 6 não, deixa para você ler. E pronto, terminamos por aqui. Crianças, vou deixar essa mensagem para você. Se a felicidade está nas pequenas coisas, eu desejo para você um dia cheinho de coisinhas. Dê valor às suas coisinhas, dê valor a cada momento seu. Valorize. É isso, é esse o segredo de ser feliz. E conhecer as coisas boas, mesmo quando elas são pequenas. Soma isso tudo e seja feliz. Um beijo grande.